Pessoal, essa é Rosângela, terapeuta do grupo Divan Futuro. Ela hoje vai ser a nossa palestrante. Bem-vinda, Sim, Rosângela. obrigada por estar aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou falar aqui em breves pinceladas, porque o tema é muito relevante e profundo. Só que vou dar um basicão aqui, né? Então, eu quero falar sobre o triângulo dramático, né? Ou o triângulo do drama, né? Que foi prescrito por Steven Karpman, tá? Em 1968. Psiquiatra e analista, né, professor de análise transacional. Que, na verdade, ele era, que não vem ao caso, mas eu gosto de dar nome aos bois, como diz o outro, né, as fontes. Ele era um estudante, e o professor dele era Eric Berne, tá? Que é o pai da análise transacional, e Karpman, como um bom aluno, né, descreveu as ideias dele. Enfim, então vamos para o que interessa. Depois a Maria coloca ali Vou colocar agora, vou o... compartilhar. Peraí. Isso, tá? É composto de três personagens, né? Podemos dizer assim, três papéis. A Maria vai colocar ali. Que Karpman Estão vendo? Todo nos... mundo? Isso. Pode ver ali, o triângulo, ele é chamado, é colocado de forma invertida, porque ele é disfuncional. Por que disfuncional, né? Ele gira em torno de problemas, de dramas. E os personagens, os, os papéis estão ali: o perseguidor, o salvador e a vítima. Pode tirar, Maria. E são papéis que nós todos, de forma disfuncional, utilizamos nas nossas relações intrapessoais. Primeiro conosco mesmo, porque sempre começa de dentro para fora. É a relação que temos conosco para com os outros. Porque se nós estamos em conflito, o resto também, com certeza, vai se tornar um grande conflito, né? Então, o que que acontece dentro desse triângulo, né? Esse triângulo dramático. Triângulo dramático. É questão só de problemas e de drama, né? E quer tenhamos consciência ou não, como vítima. Sempre que a gente se recusar a assumir a responsabilidade por nós mesmos, estaremos de forma consciente ou inconsciente escolhendo ser vítimas. E nesse lugar que a gente se coloca, traz muita dor, traz muito sofrimento, conflito interno e projeção para o externo, que são as nossas respostas de defesa, como a raiva, o medo e a culpa. Eu, sinceramente, acredito que toda a nossa interação, tem uma formiga desse tamanho aqui, gente, por isso que eu estou olhando para o lado, ela veio fazer companhia. Eu acredito que toda a nossa interação disfuncional, seja nos relacionando com os outros, como eu disse antes, e com a gente mesmo, tá? Acontece dentro do triângulo dramático. E é uma ótima ferramenta, tá? Para que a gente possa se ver como nós estamos nos relacionando, ou de forma saudável, ou até, podemos dizer assim, doentia, né? E eu acredito que até que a gente se perceba dentro, vou tirar a família aqui, até que a gente se perceba dentro, né, dessas dinâmicas disfuncionais, a gente não consegue transformá-las. E até que as transformemos, não conseguimos seguir em frente no nosso caminho de vida, né, de forma funcional, fluida, adulta, saudável.
E o triângulo é composto, como a Maria mostrou ali, o triângulo invertido, por 3 personagens, que é o perseguidor, negando as suas vulnerabilidades, o salvador, negando as suas necessidades, e a vítima, negando as suas capacidades. E esses papéis são geralmente configurados lá na infância, na nossa família de origem, onde aprendemos com os nossos modelos, e como nos sentimos no ambiente em que nos desenvolvemos, né? Com nossas características de personalidade, nossos mecanismos de defesa. Existem muitas variações e cada caso deve ser considerado individualmente. Nós não somente atuamos nesses papéis triangularmente distorcidos em nossas relações diárias, como com outras pessoas, mas também, como eu disse antes, internamente. Nos movemos dentro do triângulo tão rapidamente, dentro da nossa própria mente, como fazemos no mundo exterior. E nos enredamos nessa dinâmica como um diálogo interno autopunidor, com um crítico interno e disfuncional. Por exemplo, podemos nos cobrar por não termos concluído um projeto. Talvez nos percebamos ali, né, sendo preguiçosos, inadequados, incapazes, e isso causa sentimento de raiva, de medo, de insegurança, de autodesvalorização. E internamente, como a gente fica? Acovardados, travados, bloqueados, com medo que essa voz punidora esteja realmente certa, e entramos em um lugar de conflito interno. E quando houver uma consciência de que algo precisa ser visto, algo em nós precisa receber uma atenção de cuidado, de acolhimento, aí sim podemos fazer algo para nos curar. É muito cansativo e desgastante viver girando em torno de problemas e dramas. Podemos nos ver, ter consciência da nossa posição e procurar ajuda. Então vamos para o Salvador, negando dentro dessa dinâmica, né, circular do triângulo, negando as suas necessidades. E a função do Salvador pode ser descrito como o princípio da sombra maternal. Em vez de uma expressão apropriada de apoio, carinho, o Salvador tende a sufocar e controlar e manipular os outros. Um Salvador é o clássico codependente, excessivamente protetor, é aquele que quer consertar os problemas. Salvar é um vício que vem de uma necessidade inconsciente dele se sentir valorizado. Não é a melhor maneira, né, de se sentir importante do que ser um salvador. O salvador acredita ter o poder de resolver os problemas de todos, porém, tem uma dificuldade enorme de resolver os próprios. Sente-se culpado se não ajuda as pessoas, porém, na maioria das vezes, ajuda não sendo solicitada. Sente pena da vítima, acredita que ela é incapaz de resolver os seus próprios problemas e, dessa forma, faz dela sua dependente. E com esse movimento, foca sua energia no outro, a vítima, e não precisa olhar para si próprio. Os salvadores geralmente se desenvolvem em um ambiente familiar negligente, onde suas necessidades básicas de cuidado, proteção, amparo não foram atendidas ou negadas. E assim tende a se tratar com o mesmo grau de negligência que sentiram quando crianças. Sem permissão para cuidar de si mesmo, suas necessidades são deixadas de lado. E eles se empenham em cuidar dos outros. O salvador geralmente obtém grande satisfação ao se identificar com o papel de
cuidador. Eles geralmente têm um orgulho quando são úteis e consertadores. Eles acreditam em sua bondade como salvadores e se veem como heróis. E por trás dessa dinâmica existe uma função que, em voz alta, pode soar como: se eu cuidar deles por tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde, eles cuidarão de mim também. Muitas vezes a decepção resultante conduz o Salvador a uma espiral de depressão. Eles não conseguem ver que eles mesmos estão indo direto para a posição de vítima. E tendo negado as consequências disfuncionais do salvamento, esses benfeitores acham muito difícil ver a si mesmos como vítimas, mesmo quando se queixam do quanto eles são maltratados. Mártir é o que um salvador se transforma quando ele se move para a função de vítima no triângulo. Sentir-se usado, traído, sem esperança, são sentimentos marcantes na fase de vítima, na dança de um salvador ao redor do triângulo. E frases comuns de um salvador: depois de tudo que eu fiz por você, este é o agradecimento que recebo. Ou, não importa o quanto eu faça, nunca é o suficiente. Ou, se você me amasse, não me trataria assim. O maior medo do Salvador é que eles acabem sozinhos. Eles acreditam que seu valor vem do quanto eles fazem pelos outros. É difícil para eles ver o seu valor além do que eles têm a oferecer na forma de coisas ou serviço. Os salvadores inconscientemente encorajam a dependência porque acreditam: se você precisar de mim, não vai me deixar. E ter uma vítima é essencial para o salvador manter a ilusão de ser superior, vaidade e independente. Isso significa, então, que sempre haverá pelo menos uma pessoa na vida de um salvador que esteja ou perturbada, doente, frágil, inapta e, portanto, dependente dele, né? E se você é um salvador, isso não significa que você não possa ser uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa. É certamente possível ser útil e solidário sem ser um salvador. Pessoas autênticas agem com expectativa de reciprocidade. Elas capacitam em vez de incapacitar aquelas a quem servem. E o que eles fazem será feito para incentivar a autorresponsabilidade ao invés de promover a dependência. E os verdadeiros defensores acreditam que o outro pode lidar sim com seus próprios problemas. Eles acreditam que todo mundo tem o direito de cometer erros e aprender através das consequências das suas escolhas. Os salvadores, por outro lado, não se responsabilizam por si mesmos. Em vez disso, eles fazem pelos outros em uma tentativa de obter validação ou se sentirem importantes ou como uma forma de promover dependência. E vamos para o perseguidor, dentro do triângulo, né? Triângulo do drama. Ele nega as suas vulnerabilidades. E como os outros papéis, o perseguidor é baseado na vergonha. Da mesma forma que o Salvador é o princípio da sombra maternal, o perseguidor é o princípio da sombra paternal. Este papel é mais frequentemente assumido por alguém que sofreu abusos durante a infância. Como resultado, muitas vezes eles inconscientemente vivem dentro de uma ira baseada na vergonha que acaba conduzindo a vida deles. Os perseguidores, por questão de sobrevivência, reprimem sentimentos profundos de inutilidade.
Eles escondem sua dor por trás de uma fachada de ira indignada e indiferença descuidada. Eles podem optar por imitar seus abusadores na infância, se identificando com aqueles que veem como tendo poder e força. Os perseguidores tendem a adotar uma atitude que diz: o mundo é duro e malvado. Só os implacáveis sobrevivem. Eu serei um deles. Em outras palavras, eles se tornam agressores. Eles se protegem sendo autoritários, controladores e punitivos. Em vez de fornecer orientação e incentivo, o perseguidor tenta reformar e disciplinar os que o rodeiam, usando manipulação, muitas vezes força bruta. O perseguidor supera o sentimento de desamparo e vergonha ao subjugar os outros. A dominação se torna o estilo de interação mais predominante. Isso significa que eles devem estar sempre certos. Seus métodos incluem intimidação, controle, pregação, ameaças, culpas, repreensão, interrogatórios e ataques diretos e agressivos. Assim como o salvador precisa de alguém para consertar, o perseguidor precisa de alguém para culpar. Os perseguidores negam sua vulnerabilidade da mesma forma que os salvadores negam as suas necessidades. Seu maior medo é a impotência, porque eles julgam e negam sua própria inadequação, medo e vulnerabilidade. Eles precisarão de algum outro lugar para projetar esses sentimentos renegados. Em outras palavras, eles precisam de uma vítima. Eles precisam de alguém que eles percebam como fracos para provar a si mesmos que sua própria história dolorosamente destrutiva sobre o mundo é verdadeira. Tanto salvadores quanto perseguidores inconscientemente precisam de uma vítima para sustentar sua ideia de quem eles são e como é o mundo. E os perseguidores também tendem a compensar os sentimentos internos de inutilidade, demonstrando áreas grandiosas. Grandiosidade, inevitavelmente, vem da vergonha. É uma compensação e camuflagem de uma profunda inferioridade. Superioridade é a tentativa de se mover para o outro lado de menos que para parecer melhor que. É mais difícil para alguém no papel de perseguidor assumir responsabilidade pela forma como feriu os outros. Na sua opinião, os outros merecem o que recebem. E pessoas assim em guerra tendem a ver a si mesma como tendo que lutar constantemente pela sobrevivência, porque ele é o próprio sobrevivente. Aliás, todos nós somos. Independente da posição ou das posições que estejamos dentro do triângulo do drama, somos todos sobreviventes. E delas é uma luta constante para se proteger do que elas percebem como um mundo hostil. É a pessoa que está sempre certa, acredita ter o direito de julgar os outros, adota uma postura de acusador, de opressor. Se ela é a certa, logo todos os demais estão errados. Mostra-se uma pessoa raivosa, autoritária, rígida, crítica e superior. Geralmente apresenta um mau humor constante. O ciclo do perseguidor é algo parecido como: eu estava apenas tentando ajudar, Salvador, e eles se voltaram contra mim, a vítima. Então eu tive que me defender, revidando, perseguidor.
E pode parecer muito ameaçador estar no papel do perseguidor, ser realmente honesto consigo mesmo. Não consegue. Fazer isso parece culpar a si mesmo, o que apenas intensifica sua condenação interna. O perseguidor precisa ter uma situação ou pessoa que possa culpar para que possa ficar com raiva. Ele se alimenta da raiva. A raiva para um perseguidor pode agir como um combustível dentro da psíquica para energizá-los. Pode ser a única maneira de lidar com a depressão crônica. Os perseguidores frequentemente precisam de um choque de raiva da mesma forma que outras pessoas dependem de uma dose de cafeína. Ele inicia seu dia e fornece a energia necessária para mantê-los em pé. Assim como os outros papéis, para o perseguidor assumir as consequências das suas escolhas é a única forma de sair do triângulo. E é necessário que haja um grande impacto pessoal para que eles passem a desejar e fazer a sua parte. Infelizmente, por conta de sua enorme relutância em fazê-lo, pode ser necessário que isso aconteça de uma forma de uma grande crise. E, por último, a vítima, atuando dentro do triângulo do drama, negando as suas capacidades. A vítima é a sombra ferida da nossa criança interior. Aquela parte de nós que é inocente, vulnerável, carente. Todos nós, adultos, precisamos de apoio de vez em quando. Isso é natural. Quando nos convencemos de que não podemos cuidar de nós mesmos, nos movemos para vítima. Acreditar que somos frágeis, impotentes ou incapazes nos mantém carentes de um salvador. Isso nos aprisiona a uma vida inteira de dependência afetiva em nossos relacionamentos e conosco mesmo. A vítima projeta uma atitude de ser fraca, frágil, um pouco inteligente, basicamente. Eu não posso fazer isso sozinha. O maior medo deles é que eles não consigam. Essa ansiedade os obriga a estar sempre à procura de alguém mais forte ou mais capaz de cuidar deles. A vítima nega tanto a capacidade de resolver problemas quanto o potencial de gerar energia própria. Em vez disso, eles tendem a ver a si mesmos como incapazes em lidar com a vida, sentindo-se derrotado, dependente, maltratado, internamente defeituoso ou errado. Eles se veem como incapazes e desamparados. Isso não impede que se sintam altamente ressentidos com eles e com quem eles dependem, em quem eles dependem. Por mais que insistam em ser atendidos por seus principais salvadores, eles, no entanto, não gostam de ser lembrados de sua incapacidade. A única coisa que um salvador procura é validação e apreciação, e é a coisa que as vítimas mais se ressentem de dar, porque é um lembrete para elas e suas próprias fragilidades. Em vez disso, eles se ressentem da ajuda que é dada. As vítimas acabam se cansando de estar em posição inferior e começam a encontrar maneiras de se sentirem iguais. Infelizmente, isso geralmente envolve alguma forma de se vingar. E aí acontece que para uma vítima se mover no triângulo dramático para o papel de perseguidor, geralmente significa sabotar os esforços feitos pelo salvador, muitas vezes através do comportamento passivo-agressivo.
Por exemplo, eles são habilidosos em jogar um jogo chamado Sim, mas... Funciona assim. O salvador da vítima oferece uma sugestão útil para alguma reclamação ou problema expresso pela vítima. A vítima imediatamente responde à sugestão ouvida com sim, mas isso não vai funcionar. Por quê? E a vítima não prossegue com um sim, mas para qualquer e todas as sugestões, conforme o Salvador tenha, em vão, chegar a uma solução. Vocês conhecem aquela famosa frase? Evite pessoas negativas, elas têm sempre um problema para cada solução? Aqui se encaixa perfeitamente. A vítima está determinada a provar que seu problema é insolúvel, derrotando assim o Salvador e o deixando sentir-se tão impotente quanto a vítima sempre se sente. Eles também podem recorrer a um papel de perseguidor, como forma de culpar ou manipular os outros para que tomem conta deles. E convencidas de sua impotência, muitas vezes a nível inconsciente, as vítimas vivem em um espiral contínuo de vergonha, frequentemente levando ao autoabuso. O abuso de drogas, álcool, comida, bem como os jogos, gastos descontrolados, são apenas alguns dos comportamentos compulsivos autodestrutivos praticados pela vítima. É aquela pessoa que tem pena de si mesma, sente-se injustiçada, acredita que as pessoas deveriam resolver seus problemas, pois sente-se incapaz de tomar essa atitude, é inundada pelo sentimento de medo, rancor, vergonha e coloca a culpa dos seus problemas no outro. Você se identificou com algum desses papéis ou todos? Certamente que sim, pois eles fazem parte dos relacionamentos intrapessoais e interpessoais e têm a função de perpetuar problemas, visto que essas dinâmicas só existem se houver um. E é natural estarmos nesses papéis com certeza triangulamos nos três, porém é muito importante identificar qual é o papel exercido com mais frequência e em quais situações isso ocorre. E existe solução, saída para o triângulo dramático? Sim, existe. A forma saudável de sair desse triângulo dramático é identificar a existência da própria dinâmica e mudar seu comportamento com coragem através do triângulo da realização, descrito pelo médico Dr. Fernando Freitas. E ao contrário do triângulo dramático, o triângulo da realização tem a função de solucionar problemas. E para isso, conta com os seguintes papéis. O criativo, que é o papel representado pela criança, busca possibilidades, ideias criativas, inventa soluções. É o nosso criativo. Pensar de forma livre e leve como resolver o problema. Depois vem o potente, é o papel representado pelo adulto. É o que traz a potência, análise e viabilidade para promover soluções. Quais os recursos que eu tenho para resolver o que é preciso resolver a partir das ideias que eu tive. E, por último, a sabedoria. E é o papel que junta a criatividade, a potência e materializa o que precisa ser feito.
decide qual a melhor decisão a ser tomada, com os recursos que tenho e consciente das consequências das minhas escolhas. Essa dinâmica só é possível quando exercida pelo lado adulto do indivíduo, pois, ao contrário do triângulo dramático, dentro desse triângulo trabalhado a busca pela liberdade e a solução de problemas, tendo como objetivo principal um futuro mais saudável e consciente, onde cada indivíduo é responsável por si e por suas ações. No triângulo da realização, sou eu comigo mesmo, minhas potências, como adulta, consciente das minhas escolhas, e toda escolha tem consequências. Espero. Tá. Ué? O que houve? Uma perguntinha básica. Para existir um triângulo dramático, quantas pessoas estão envolvidas? No mínimo. Um triângulo dramático? Dentro do triângulo dramático, o que eu apresentei ali, existe 3 papéis: o perseguidor, o salvador e a vítima, né? Vamos dar um exemplo aqui, que é onde a gente mais vê, né, essa dinâmica doente. Novela. E lá na novela tem um bando de gente, né? Não necessariamente tem que ter uma quantidade X, né? Então, lá na novela a gente vê. A novela é o exemplo vivo do triângulo dramático. E dentro da nossa família também. E dentro de nós também. Mas dentro da nossa família, por exemplo, tá? Vou falar de mim aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, e não me via, era a nível inconsciente. E quando eu me vi, nossa, isso foi... Caiu o prédio, que nem eu digo, né? Não foi nem o bloco, foi o prédio todo, né? Questões que eu estava resolvendo com mames, e eu achava que eu era poderosa, que eu sabia mais que ela, eu sentia essa raiva, esse empoderamento sobre ela, porque eu era superior a ela. Tu? E era essa a minha postura, sem eu perceber. Mas isso me gerava um conflito muito grande, porque eu saía de lá com raiva, agitada, tinha algo que me incomodava. E, na verdade, o que eu buscava era eu ter um bom relacionamento com ela, eu alinhar esse relacionamento com ela. Porque consciente eu estava de que ela me deu a vida veio para mim através dela. E eu deveria resolver essas questões, era em mim, não era ela. Então eu me vi como perseguidora. Eu me vi com raiva, eu me vi sendo arrogante. Então não precisa ter muitos elementos, não. Basta ter pessoas. E pode ser só uma, que eu posso estar nesse triângulo dramático comigo mesmo. Eu em conflito comigo mesmo, como eu citei ali, tenho um projeto, não consegui realizar. E eu ficar, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque, né? Eu ficar naquele inimigo, né? Aquele crítico interno, né? Não vamos dizer inimigo, mas um crítico interno me, me subjugando, me atormentando a minha vida. Então, o triângulo dramático é vamos dizer assim, é uma ferramenta, né?
que pode ser utilizada contigo mesmo, tu, única pessoa, contigo mesmo, e desde que tu te resolva, tu vai perceber essa dinâmica no externo, e tu vai perceber essa dinâmica lá no filme que tu está assistindo, e tu vai perceber a dinâmica lá na novela que você está assistindo, lá com a vizinha, lá no mercado, enfim, tu vai ver em todos os lugares. Por quê? O que acontece aí? O que significa aqui para nós? O que, na verdade, são esses papéis do perseguidor, do salvador e da vítima? São as nossas dores internas, né? Essa resposta de defesa que a gente trouxe lá do nosso, da nossa infância, de como nos sentimos naquele ambiente. E vamos lá para Freud, né? O nosso ego. É aquela postura que temos de autodefesa, como vemos o mundo que eu digo é o outro, mas o outro nada mais é que meu reflexo, porque não existe fora. Não existe fora, é dentro, é dentro, é aqui dentro, é o relacionamento que eu tenho comigo que define o fora. E se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo, se eu me perdoo, se eu sou gentil comigo, se eu sou minha amiga, se eu sou querida comigo, se eu me aceito, isso vai refletir lá fora. Isso vai refletir nos meus relacionamentos, porque eu vou ver o outro humano também, com defeitos também, assim como eu. Você vai gerar essa compaixão. E esse relacionamento comigo mesmo vai ser gostoso. E o relacionamento com o outro também vai ser gostoso. Porque isso tudo que a gente falou aqui nada mais é que nossas dores refletidas na nossa dinâmica da vida, as nossas autodefesas, nossos mecanismos de defesa. Porque quem é o salvador ali no triângulo, gente? Lá nos traços de caráter. O masoca. A vítima oral. Perseguidor quem é? Psico. Pode estar aí uma combinação com o rígido. E estou fazendo analogias porque, de repente, de outras formas, né, venha. Mas o resumo de tudo isso que eu trouxe para cá, que foi feito primeiro para mim, que hoje, primeiro eu me vejo. Porque se eu não me ver, eu não te vejo. Eu não te vejo se eu não me ver. E se eu me vejo, eu te vejo. Com toda a fragilidade humana que nós trazemos, nós precisamos urgentemente assumir a nossa fragilidade humana. Nós trazemos dores, nós trazemos alegrias, nós temos fragilidades, nós temos potência, nós temos luz, nós temos sombras. Viu ali? A vítima traz a sombra da nossa criança interna. O salvador, materna. E o perseguidor, paterna. Nossa, é tanta coisa para a gente parar. Parar. Entrar em contato dentro do possível, né? Manter uma distância. Bota tudo no telão, senta. Eu faço muito isso. Senta, bem confortável, faz um pacotinho, um potinho de pipoquinha aí. Bota tudo no telão, gente. E bota esse telão na distância que tu dá conta. Bota tudo lá. Seja uma observadora de si mesmo. E muitas vezes a gente está
interagindo como perseguidor, como salvador, como vítima, e nem se percebe. Mas não é se criticando. Quando fizer isso, deixa o chicote, tá? Larga o chicote. É com generosidade, com carinho, com amor por si mesmo. É realmente se vendo. Porque aí descongela, vai havendo um descongelamento, vai te permitindo. Vai vir emoção, vai vir chororô, se abrace, se diga, tô comigo. Sabe lá na Igreja Católica, quando diz lá nos casamentos, é na alegria e na dor, esteja com você, na alegria e na dor. Se conheça, queira saber quem realmente você é, com tudo que te compõe. Porque, como diz a Maria, nós viemos de uma cultura, a gente veio de um lugar que a gente não pôde falar, a gente não pôde se expressar. Houve muita coisa? Houve muita coisa. Tem histórias tristes, tem histórias que tocam. Cada um tem a sua história. E ninguém veio aqui para tirar férias. Aqui é o lugar. A vida, a dinâmica da vida, que tem o seu incrível, o seu terrível, mas é fantástica, é maravilhosa. Se jogue, a vida é uma aventura. Se jogue, vai, experiencie, não tenha medo. Vai acontecer o quê? Nada. A não ser que você vai dar uns arranhãozinhos, mas depois tudo cuida disso, né? Mas é incrível. Vai, se experiencie, se abra. Aquela imagem da Mulher Maravilha, que tem uma imagem que ela olha, isso, se olhe para o outro também, de uma forma muito generosa. Todo mundo carrega, e às vezes a gente não tem ideia do que o outro carrega, as suas histórias. Uma mais triste que a outra. E às vezes até a gente acha, né, que somos bons jogadores, que aquela história não é, não, mas vocês estão sofrendo por causa disso. E eu tenho um problema maior que tu, olha aí, ó, o jogador. Viu como a gente tem essa dinâmica aqui e fora? Mas cada um é que sabe dos seus calinhos, do que passou, do que sentiu. A gente pode só imaginar, a gente não faz ideia. Então, é isso, gente.